A Escola do Legislativo Paranaense é um instrumento criado para aperfeiçoar seu quadro de servidores, trazendo especialistas em diversas áreas. Com isso, a escola pretende melhorar sempre o nível de qualificação dos funcionários, oferecendo cada vez mais um serviço de qualidade, tanto para os deputados quanto para a população. As palestras são abertas a todos os interessados de forma gratuita, compartilhando também esses conhecimentos com a comunidade, tornando a Assembleia cada vez mais atualizada e integrada com os interesses da sociedade, abrindo suas portas para a democratização do saber. Dentro deste contexto, teremos hoje o painel A Reforma Eleitoral com os palestrantes. Senhor Rogério Carlos Borne, ele é mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito Público, Eleitoral e Militar. Professor universitário do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral da Universidade Positivo, do MBA de Marketing Eleitoral, Direito Eleitoral e Partidário da Uninter e de Gestão em Segurança Pública da Facibra. Além disso, é professor da Escola Superior da Advocacia da OAB Paraná, servidor da Justiça Eleitoral, membro de bancas de concurso público e autor de obras como Ação Rescisória no Direito Eleitoral, Direito Eleitoral Internacional e Comunitário, Direito Eleitoral Militar, Objeção de Consciência, Restrições aos direitos políticos, entre outros. Na sequência, quem vai usar a palavra é o professor Rogério Carlos Borne, falará conosco sobre um dos temas que eu considero de maior polêmica nessa mudança da eleição, que é a questão do financiamento da campanha. Professor Rogério, bom dia. Bom dia a todos, bom dia às autoridades da casa, bom dia aos servidores dessa casa, bom dia aos demais presentes, meus ex-alunos, alunos atuais, alunos da UPET, futuros alunos da UPET e meus parceiros da mesa. O assunto que me traz hoje aqui são as alterações da mini-reforma política da última lei que foi aprovada agora no ano passado. Porém, antes de eu adentrar no tema, eu vou fazer uma reflexão. Muito se prega que o problema das eleições hoje está no processo eleitoral. Existem muitas aquelas polêmicas do que a urna eletrônica não é segura. A urna eletrônica altera os resultados. A questão da urna eletrônica hoje é uma questão que perdeu sentido. Hoje, nós não temos problemas no processo eleitoral. O Brasil superou fraude nas eleições. Não temos mais problemas na fraude eleitoral. Daí alguém chega e me pergunta, assim, os alunos normalmente me perguntam, mas se a urna eletrônica do Brasil é segura, por que nenhum país adotou? Eu tomei o cuidado de, na Alemanha, perguntar para os professores da Alemanha sobre a urna eletrônica. Encontrei vários professores na Alemanha que conhecem o sistema eleitoral brasileiro. Eu perguntei para eles, a urna eletrônica brasileira é segura? Eles falaram, é um dos melhores sistemas do mundo. Daí eu disse assim, e por que a tecnologia do Brasil não foi utilizada por outros países? Ele disse assim, porque nós não precisamos. E por que vocês não precisam? Porque o processo eletrônico, a votação, ela tem que ser mais segura para prevenir a fraude. E nós não temos fraude. Então a urna eletrônica hoje, ela é extremamente segura para prevenir a fraude, para eliminar a fraude. Num país que não tem fraude, não há necessidade de aperfeiçoamento desta urna eletrônica. Daí eu perguntei para ele, a Alemanha tinha urna eletrônica. A corte alemã declarou inconstitucional a urna eletrônica da Alemanha. As eleições na Alemanha voltaram ao sistema manual. E eu perguntei, houve fraude na Alemanha? Ele disse, não. A Alemanha nunca houve fraude, o sistema alemão sempre funcionou. E por que foi declarado inconstitucional? Foi declarado inconstitucional pela vulnerabilidade do eleitor. O eleitor, ele não tem conhecimento técnico para enxergar o voto. Então foi declarada inconstitucional a urna eletrônica da Alemanha. Daí eu fiz uma última pergunta para esse professor da Universidade
Osnabrück. Eu fiz essa última pergunta para esse professor, e esse professor disse assim, e o cadastramento biométrico? No Brasil, o eleitor está sendo identificado por foto, impressão digital e ainda mais assinatura, o meio tradicional. Nisto, o professor não conhecia o sistema novo brasileiro, mas ele falou assim, aqui na Alemanha, ele era suíço, né? Aqui na Alemanha, na Suíça, se você fala que você é o Rogério Borne, é porque você é o Rogério Borne. Por que você não vai dizer que você é o Rogério Borne? Né? Então, quer dizer, quanto mais fraude houve na eleição, maior aperfeiçoamento necessita no Brasil. E o Brasil chegou a esse nível de aperfeiçoamento de segurança muito alto. Então, hoje não tem sentido se discutir o processo eleitoral. Mesmo porque tem aquelas auditorias nas urnas que é feito nessas eleições, tem a votação paralela, futuramente vai ter o voto impresso. Então, há mecanismos de segurança, mesmo porque os próprios partidos não questionaram até hoje o processo eleitoral brasileiro. Há pouquíssimas ações relacionadas à apuração no Brasil. Então, onde está o problema no Brasil? O problema do Brasil está na cultura e no antes das eleições. Por que antes das eleições? Porque antes das eleições há o convencimento. E quem que é especialista em convencimento? São os profissionais de marketing. E para os profissionais de marketing que estudam psicologia, são caros. Contratar um profissional é caro. E da onde que sai o dinheiro? Do partido do candidato. E aonde que o partido vai captar esse dinheiro? Do financiamento de campanhas. Então, aqui acaba uma provocação nesse sentido de o partido que tem mais dinheiro tem a melhor propaganda, contrata o melhor profissional. E a alteração da vontade do eleitor, ele passou a ser dominada pelo melhor profissional de marketing, que custa mais caro e o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, o que surgiu no Brasil? É uma espécie de vício. Então, se alguém tem um filho que é viciado, o filho, para se alimentar o vício, ele começa a vender a geladeira, a televisão, começa a vender tudo que tem em casa para vender o vício. O marketing, em certos segmentos da política, ele acabou se tornando um vício. Precisa-se alimentar esse vício para a próxima eleição, e para alimentar esse vício, você tem que começar a vender tudo que tem em casa, tem que arrecadar. E no mundo inteiro, esse não é um problema brasileiro só. Na Europa tem esse problema, só que em menor nível. A Itália, o problema é bem parecido com o Brasil. Nos países sul-americanos é a mesma coisa. É inibir esses recursos, trazer regras que evitem que um partido tenha mais chance que os outros por ter mais dinheiro. E no mundo inteiro, as regras de financiamento de campanha têm sido apertadas. No Brasil, nós temos o financiamento público através do fundo partidário. Dentro do financiamento público, ele é alimentado por multas eleitorais, seja de eleitor, seja de candidatos, que financiam os partidos e indiretamente as campanhas. E o financiamento privado, que até a eleição anterior poderia ser feito por pessoas jurídicas. A partir da alteração das leis 9.504, a lei 9.504, 97, ela tem regras de financiamento e prestação de contas de campanhas eleitorais. E a lei 9.096, que tem regras relacionadas ao financiamento dos partidos políticos. Tiveram algumas alterações, algumas benéficas e algumas não. A primeira alteração foi a eliminação do financiamento por pessoa jurídica. Só que as reformas que não foram ainda aprovadas no Congresso Nacional dizia que, se fossem aprovadas hoje, o partido ia receber financiamento de pessoa física, financiamento do fundo partidário, e a União ia disponibilizar uma rubrica separando parte do orçamento para financiar os partidos. Só que os partidos hoje, eles perderam o financiamento da pessoa jurídica e não ganharam orçamento público ainda. E quais são as inovações que a mini-reforma trouxe? A primeira é estabelecer os limites
de financiamento campanha. O que ocorria até a eleição passada? A lei dizia que todo ano o Congresso Nacional vai fazer uma lei estipulando o limite máximo de gastos de cada partido. Só que como essa lei nunca é feita, porque o processo eleitoral é dinâmico. Na lei eleitoral, quando você fala, sabe da última, já é a penúltima. De tão rápido que ocorrem as coisas, né? Então, nunca dava tempo de fazer essa lei. E o que acontecia? Os partidos poderiam colocar o valor dos gastos no limite que desejarem. Então, tinha um vereador de cidade pequena que colocava que ia gastar na campanha 2 milhões. Então, eles colocavam um limite bem alto para não estourar esse limite. A partir dessa reforma agora, estabeleceu o seguinte, que a lei, uma vez só, não todo ano, ela vai estabelecer um limite máximo. E o TSE, através de resolução, vai estabelecer um limite máximo dentro daquele limite estabelecido por lei. Então, a lei coloca um patamar máximo, mas o TSE pode limitar. Seria uma norma de eficácia contida. Só que aqui vai cair um problema, né? Com certeza, eles não vão fazer a lei limitando o valor máximo. Daí o TSE, ele vai ter que fazer uma resolução utilizando a famosa força de lei famosa força de lei ordinária, que na prática é aplicada, e o TSE vai ter que estabelecer em resolução independente de lei. E daí se questionará a
apresentou a prestação de contas, as contas foram rejeitadas, não implica diretamente cassação de mandato nem de registro. Esses documentos, eles são encaminhados para o Ministério Público. O Ministério Público ele vai observar, houve doação ilegal, houve valores em excesso, houve. Esse excesso, esse valor, ele é suficiente para alterar o resultado das eleições? Esse valor influenciou no resultado das eleições? Se influenciou, houve abuso do poder econômico. Havendo abuso do poder econômico, o Ministério Público ele pode ajuizar uma ação de investigação judiciária eleitoral. E daí sim, cassar o registro e cassar o mandato. Mas a simples rejeição de contas não implica na inelegibilidade. Nesse caso também, o que pode impedir um candidato em relação às contas de se candidatar? A não apresentação de contas. A não apresentação de contas implica no impedimento do candidato de se candidatar novamente até o final da legislatura e nas outras legislaturas ele tem que apresentar as contas. Então, o que gera não é bem uma inelegibilidade, é uma inabilitação direta, é a não apresentação de contas. Isso a lei ela só detalhou, ela não fez alguma modificação. E qual é o limite da doação das pessoas físicas? As pessoas físicas, elas podem doar até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior. Então você soma quanto que a pessoa física ganhou de salário, vencimento, prolabório, até 10% ela pode doar para o partido. Ela tem que declarar no imposto de renda essa doação. E aqui houve um problema este ano. Vários estudantes universitários quiseram apoiar um determinado partido no Brasil. Esses estudantes universitários que vivem de mesada, os pais pagam a mensalidade da faculdade, doaram para esse partido um número muito grande, doaram cerca de R$20, R$30, até no máximo R$50. Apresentaram na declaração de imposto de renda. E o Ministério Público ele foi verificar se aquele estudante ultrapassou o limite de 10% da renda oferida anterior. Daí eles notaram, estudante não tem renda. Então, R$20 extrapolou o limite de doação previsto na lei. E entraram com uma ação pedindo a inelegibilidade e a aplicação de multa de 5 vezes o valor para esses estudantes. É um número muito grande. Então, o que acontece com os estudantes que doaram R$20? Esses estudantes eles podem ser declarados inelegíveis por 8 anos, por doação acima do limite. E também estão sujeitos a multa de 5 vezes o valor doado. Quer dizer, R$100. Mas ficar 8 anos inelegíveis. Agora se pode afirmar que R$20 vai influenciar o resultado da eleição? Não influenciou, porque o candidato que eles doaram perdeu a eleição. Teve uma arrecadação alta? Até teve. Mas não influenciou o resultado da eleição. E outra, eles não têm mesada. Mesada não é renda. Então é uma ação praticamente desproporcional. Eu falei para vocês que toda doação tem que ser declarada no imposto de renda. Existem pessoas que acham que você pode abater no imposto de renda. Não é isso. Ela é uma obrigação acessória. Não é uma obrigação principal tributária. A doação feita por pessoa física, ela é uma obrigação acessória. É obrigação de quem doa declarar no imposto de renda. E a Receita Federal já está fazendo isso, ela vai fazer um batimento. Ela vai fazer um batimento com a declaração do partido, com a declaração do candidato e com a declaração do doador. E vai informar a Justiça Eleitoral. Caso entenda que esse valor é conflitante com o partido e com o candidato, esse apontamento será encaminhado para o Ministério Público, para apurar se é o caso de
uma ação judicial, uma representação ou não. Outra novidade da lei. As doações estimáveis em dinheiro. Alguém que cede um imóvel para o partido, alguém que cede um imóvel para o candidato funcionar seu comitê, um automóvel. Na lei anterior, o limite era 50 mil reais. Esse limite foi aumentado para 80 mil reais. Então, esse limite foi aumentado para 80 mil reais. Então, essas são as considerações relacionadas às novidades para o financiamento de campanha. Existem novidades também relacionadas ao financiamento dos partidos políticos, que não há tempo hábil para nós discorrermos. E um ponto aqui que não está descrito, que não é uma reforma eleitoral, uma curiosidade para vocês. A gente falou em dinheiro, a gente falou o custo. Né? O custo de uma eleição hoje no Brasil é R$ 1,80 no Paraná por eleitor e R$ 2,10 por eleitor. Então, com essas considerações, agradeço a oportunidade de expor a mini-reforma para vocês e, ao final, estou à disposição para alguns questionamentos. Então, antes de abrirmos para o debate, o diretor da Diretoria Legislativa, senhor Giliad Alessi, procederá à entrega de certificado aos nossos palestrantes de hoje. Então, convidamos o senhor Rogério Carlos Born. Convidamos o ex-governador Orlando Pessutti para proceder à entrega ao senhor Orlando Moisés Fischer Pessutti.